Bom, gente, estou gravando esse vídeo do dia 24 de agosto de 2022, ou seja, 9 dias depois do lançamento do Android 13. O Android foi lançado, o novo Android 13 foi lançado agora oficialmente no dia 15 de agosto de 2022, um dia antes do aniversário da minha filha, né? E o evento do Google, ele, como acontece corriqueiramente, anualmente, ele recebeu uma ampla cobertura da mídia especializada. E, cara, eu tô esperando já há 9 dias que pelo menos uma vírgula relacionada à acessibilidade fosse feita nesses canais, principalmente no YouTube. Espera que se encerrou hoje, não vou esperar fechar 10 dias. Então vamos falar de acessibilidade, esse tema que é tão importante, que é tão caro para nós, que somos pessoas com deficiência, mas que é um tema que não diz respeito apenas a nós. Acessibilidade lá é importante para todo mundo. E inclusive nesse vídeo você vai ver como você, que é pessoa sem deficiência, é prejudicada quando tem esse tipo de informação sonegada de você por parte de quem deveria estar te informando. Vamos lá. Bom, muito bem, eu acho que assim, existem muitos debates importantes sendo travados dentro do Google. Eu tenho acompanhado alguns sites americanos e alguns sites indianos também. Hoje a internet ela é maravilhosa nesse sentido, né? A gente pode conseguir conteúdos só apenas traduzindo. A gente tem o Telegram, que também tem uma ferramenta muito bacana para tradução instantânea. O próprio G-Shu hoje, que é um leitor de telas, também tem coisas assim nesse sentido. Eu acho são mágicas que a tecnologia proporciona para nós e que fazem com que a gente consiga obter informações em lugares que até então a gente não conseguia, né? E fazendo isso inclusive com acessibilidade, né? Com essa preocupação também de além da informação ela chegar para a gente, que ela chegue também com inclusão, né? Que isso é fundamental, né? E a gente tem observado muitos debates, inclusive nessa coisa de privacidade e segurança, porque essas APIs de acessibilidade elas são muito poderosas. Então e não é diferente com o Google. A API de acessibilidade do Google é muito poderosa. Para você que não tem deficiência entender, quando você pega um texto no telefone, você lê, interpreta e age. Nós que somos usuários de leitor de tela, e leitor de tela é uma tecnologia assistiva, né? O leitor de telas ele captura esse conteúdo que está na tela e lê para nós. Então, ele faz essa leitura para a gente, né? E aí, com base nessa leitura, nós vamos também fazer a nossa interpretação, e a partir daí a gente vai agir. Então vocês vejam que entre o dispositivo e o usuário tem uma ponte sendo feita, né? Essa ponte está sendo feita pela tecnologia assistiva, né? A mesma tecnologia assistiva que você dá um comando e, sei lá, o cursor se move, né? No caso das pessoas que têm alguma limitação motora, por exemplo, né? Tudo isso vai fazer com que essa tecnologia assistiva ela tenha um acesso ao sistema muito privilegiado, inclusive um acesso a nível de código. O Google chama esse acesso, esse serviço, esse pedido de acesso a esse tipo de serviço de serviço de acessibilidade, né? E aí quando a gente teve o Android 12, por exemplo, né, se vocês forem dar uma banda, por exemplo, e dar uma checada, por exemplo, do site de segurança digital, vocês vão perceber que as APIs de acessibilidade são um dos caminhos preferidos dos hackers, por exemplo, né? Porque você conseguir promover uma obtenção de dados através de um recurso de acessibilidade é muito de boas. Enfim, tem, por exemplo, softwares que te impedem que você feche a janela, porque ele mesmo faz com que, através da API de acessibilidade, ele mova aquele cursor para o botão de cancelar e você não consegue sair da parada, entende? Então, tipo, é um lance que é feito com um propósito fenomenal, um propósito que nos cadastra como seres humanos, né? Mas que também é subvertido e é utilizado com esses propósitos mais nefastos, mais vulgares, mais, enfim, né? Mais questionáveis, né? Em função disso, a Google tem, a respeito do que a Apple já faz, com características diferentes. A Google tem um pouco mais de liberdade, a Apple já restringe um pouco mais. Mas quando você encontra, por exemplo, apps que não são acessíveis no microcosmos ali da Apple, ali, seguramente aqueles caras estão burlando de alguma maneira a Apple. Beleza? Então quando você encontra um aplicativo que não tem um padrão de acessibilidade aceitável para aquilo que a Apple pede, denuncia, cara. Não tem outra dica que eu possa dar para você que não seja essa. É um vídeo sobre Android, mas
Se você encontrou dentro ali da Apple um software que não é acessível em nada, você tem que denunciar esse software. Porque esse cara burlou muitas coisas ali dentro do ambiente da Apple para jogar um software que não tem nada de acessibilidade nele. Beleza? Eu faria isso na condição de usuário de iPhone. Não sou. Fica a dica. Bom, e aí voltando para essa questão, né, de segurança e privacidade, os caras fecharam o cerco lá na Play Store. Muitas medidas foram tomadas nesse sentido. Hoje, por exemplo, quando você desenvolve um software na Play Store, você assina ali uma paradinha na qual você se compromete ali com os caras a dizer que, olha, eu tô solicitando aqui a entrada no serviço de acessibilidade do Google, mas é por isso, isso e isso. E quando você vai habilitar isso mediante uma solicitação que é feita a você, você também recebe essa informação do porquê que ele está te fazendo essa solicitação de entrada, e aí cabe a você tomar essa decisão. Enfim, tem o Play Protect também atuando ativamente. Aí eu fico abismado quando eu vejo colegas sugerindo, né, no nosso meio aqui, inclusive de pessoas com deficiência visual, que se desative o Play Protect, né? Então o Play Protect, dentre outras coisas, ele também está inserido nesse contexto de monitoramento. Claro que é monitoramento, né, velho? Então, se você está no Google, você tem que estar ciente do jogo, né? Enfim, você está sendo monitorado. O que vai ser feito com esses dados? Bom, aí é um direito nosso começar a lutar por eles. É por isso que a gente tem aqui a nossa LGPD aqui no Brasil, a respeito do que já acontece na Europa, né? Agora, enfim, os caras precisam fazer monitoramento, né? E isso, enfim, faz parte do jogo tecnológico, né? Afinal de contas, cabe a nós também lutar pelos nossos direitos, e hoje os nossos dados talvez sejam a nossa maior riqueza no mundo de hoje, né? Então, o Play Protect ele atua também nesse sentido. O que vai acontecer no Android 13? O Android 13 ele vai aumentar ainda mais esse cerco, impedindo que a pessoa, por exemplo, que o software ele faça esse acesso quando ele for instalado de fora da Play Store. Só que a política do Google é muito interessante. Acho que é por isso que muita gente fica no Android. Esse é o meu caso, né? A Google ela não te proíbe de fazer isso. Ela não te proíbe de baixar um APK, ela não te proíbe de fazer download em lojas alternativas, né? Mas inicialmente, quando você for instalar essa parada, vai estar bloqueado. Assim, não tem papo, vai estar bloqueado mesmo o lance. Você vai ter que ir lá em acessibilidade, vai ter que ir lá achar a paradinha que você quer desbloquear e aí fazer a ativação por lá mesmo. A gente já vê coisa parecida acontecendo hoje. Vai aumentar no Android 13. Só que tem uma parada, e olha como isso é importante, isso afeta todo mundo, quem tem e quem não tem deficiência. Tudo que eu falei até então afeta todo mundo, quem tem e quem não tem deficiência. Porque essas solicitações de utilização dos serviços de acessibilidade do Google, elas são feitas pelos mais diversos tipos de software. Tem software de edição de imagem, de foto, de vídeo, que faz esse tipo de solicitação. Tem relógio Cuco que faz esse tipo. O que eles querem, né, para te prestar um servicinho simples, fazer uma solicitação tão drástica assim no sistema, né? Então, só para vocês entenderem, não é uma parada que afeta o PCD, é uma parada que afeta todo mundo. E quando você tem essa informação sonegada desses veículos especializados, você veja como a coisa está complicada. A gente sabe por que esse tipo de informação não recebe a mesma atenção que um outro, porque a acessibilidade ela é parte fundamental do sistema operacional. Beleza? Ela é parte tão importante do sistema operacional quanto, por exemplo, a parte que se relaciona com personalização, ou com a outra parte que se relaciona com segurança. A acessibilidade ela permeia tudo isso. Beleza? Só que os caras ficam meia hora falando de teminhas, saca? E não tratam de acessibilidade. Sendo que a gente tem um percentual gigantesco de pessoas com deficiência que utilizam esse tipo de recurso. Pessoas com algum grau de dificuldade física, algum grau de dificuldade cognitiva, enfim, saca? Os caras não fazem. Sabe por que eles não fazem? Porque eles não são pessoas com deficiência. Porque não tem PCD atuando lá na parada da decisão, saca? Não tem gente nossa lá, levando a nossa visão de mundo, a nossa sensibilidade do mundo. Só se sabe hoje que o Machado de Assis é negro porque foi uma cotista negra,
com a sensibilidade dela, que viu uma foto do cara lá na Argentina e pensou, poxa, mas esse cara aqui tá negro demais. Ou, pô, ou tem alguma coisa de errado aqui, ou o Machado de Assis foi embranquecido pela intelectualidade brasileira, né? Enfim, isso é uma outra discussão, mas para vocês perceberem que a acessibilidade ela é segregada nesses veículos por essa razão. Por essa razão ela é segregada. E é por isso que a gente não consegue acender um emprego decente, a gente não consegue, enfim, né? Nós, pessoas com deficiência aqui no Brasil, e eu sei que amigos de Portugal, como os vídeos aqui do TTS, nós representamos apenas e tão somente 1,5% da mão de obra em atividade trabalhando aqui no Brasil. 1,5%. O nosso nível de acessibilidade digital aqui na web é um dos piores do mundo. Para você ter uma ideia de como é que está a coisa aqui no Brasil. Matéria que saiu do Terra, coisa de 1 mês e meio atrás. Tratando da acessibilidade brasileira na web, um verdadeiro pavor, né? E quando a gente vê esse tipo de informação sonegada, isso causa muito espanto para mim. Porque não é só a mim que prejudica, é todo um contexto de gente, é todo um contexto de usuário, e a gente tenta fazer com que isso, enfim, melhore mais lá na frente. Aliás, que isso diminua, né, na verdade, né? Porque tratar de acessibilidade é imprescindível. Voltando para o Google, e olha como o Google é legal, essa coisa de restringir o acesso para os apps que estão fora da Play Store não significa que você não possa baixar nada que não seja da Play Store. Por exemplo, essa restrição ela não abrange a F-Droid. Olha que legal. Essa restrição ela não inclui a F-Droid. Então se você faz download de apps da F-Droid, você está seguro, meu chapa. É isso que a Google está te dizendo. E na maioria dos casos você está. Porque existe um processo de auditoria na F-Droid. É por isso que muita gente que também não quer postar na Play Store, também não posta na F-Droid. Por isso. Bom, falando em personalização, vocês já devem saber que a gente tem uma nova voz feminina para o Google. Olha que bacana isso, né? Mais uma voz. O Google ano passado, no Android 12, há meses antes do lançamento do Android 12, a gente teve aquela voz masculina. Eu até acho que vou fazer um conteúdo só sobre isso, que é uma voz masculina muito interessante para você ler o sistema. Eu gosto muito de ler o sistema com ela. E agora está chegando essa voz aí com uma ênfase mais naquela questão teen, né, da questão adolescente. A voz é bem agradável, tá? Só que quem é habituado a utilizar vozes em super velocidade vai estranhar, ela não fica legal. E eu tenho dois telefones aqui, ó. Eu tenho o S20 FE, que é estéreo, e eu tenho aqui o meu telefone de testes, ó, que é enfim, é esse aqui da Motorola, que é o Moto E7 Power, que o som é mono. O som do Moto E dessa voz fica muito esquisito, mas no FE fica bacana, fica legal. Mas perceba, eu acho que ela não foi concebida para ser utilizada na super velocidade. Ela fica muito ruim na super velocidade, ela fica bacana quando ela é utilizada nessa parada mais humana, né? Se vocês quiserem um conteúdo mais aprofundado, inclusive comentando essas duas vozes, deixa aí no comentário, vai ser um prazer fazer esse vídeo. Ademais, isso a gente está falando ali no mecanismo de conversão de texto em voz do Google, ou seja, geralmente quem vai utilizar esse tipo de acesso aí é a tecnologia assistiva. E em alguns casos também a galera que usa para Uber, enfim, para esses apps mais relacionados a trânsito. É uma voz muito interessante, mas esse tipo de voz a gente precisa realmente sacar que ela é muito popular no nosso meio, né? Geralmente o pessoal não dá muita bola para isso, só quem já está familiarizado com leitura auditiva, né, já costuma ter mais acesso a esse tipo de recurso. Mas não é só nos mecanismos de conversão de texto em voz que a gente tem possibilidade de personalização em áudio, né? A gente já teve vozes adicionadas no próprio Google Assistente. O Google Assistente, tem gente que ainda não sabe, mas o Google Assistente tem voz masculina agora, né? E ele tinha uma voz antes que era uma voz compartilhada com o mecanismo de conversão de texto em voz. Vocês lembram, né? Depois saiu aquela voz feminina. E ano passado saiu essa voz masculina. Eu li em algum lugar que vai sair uma outra voz para o Google Assistente. Não sei se saiu PTBR. Acredito que não. Não sei se vai ficar, se esse projeto deles vai ficar pronto
até o final do ano. Mas, enfim, não vou mencionar aqui as vozes neurais, até porque teve até lançamento de novas vozes neurais para a Microsoft. Mas aí vozes neurais a gente vai para uma outra parada que não está necessariamente ligada ao Android. Mas vejam que interessante, num apanhado só, tipo, em questão de meses, a gente teve no mínimo, em personalização aqui no Android, 4 vozes. 2 vozes novas para o Google Assistente. Na verdade, a voz feminina veio há mais tempo, né? A voz masculina que veio há um pouco menos tempo atrás, né? E agora essas 2 vozes, uma masculina muito boa para super velocidade e essa feminina que eu acho que ela é mais interessante de ser utilizada do ponto de vista mais humano. Ambas carecem de crítica, ambas carecem de algumas melhorias, mas ambas são muito interessantes. Enfim, se vocês quiserem a gente aprofunda um pouco mais esse assunto aí. Eu tenho um outro debate que está sendo feito, que é um debate que não começou na Gigantes, é um debate que começou no nosso meio e que foi ganhando, enfim, algumas luzes no meio acadêmico e inclusive no meio do desenvolvimento, que é essa questão de tratamento de imagem. Eu já abordei tratamento de imagem aqui no canal e mais recentemente eu fiz um vídeo sobre autotest, que autotest é um negócio que eu acho fascinante. Eu faço autotest no TTS desde sempre, lá no blog, então eu gosto disso, eu acho importante, principalmente se você pretende ganhar dinheiro na internet, por exemplo. Não fazer autotest é uma burrice, não fazer tratamento de imagem é perder dinheiro, literalmente. Você não pode simplesmente postar uma foto e achar que todo mundo vai assistir o seu conteúdo, todo mundo vai, enfim, não vai acontecer isso, não basta fazer um banner, né? Quanto mais informação a gente tiver numa imagem bem tratada, maior vai ser a possibilidade de a gente ter mais ganho, né? Eu nunca me dediquei a essas coisas, eu tenho pensado em me dedicar a isso atualmente, recentemente, até porque eu lido muito bem com essas coisas, mas realmente fazer esse debate é fundamental, e esse debate está acontecendo no Google de maneira muito interessante, né? Por exemplo, eu vou colocar na tela agora a seguinte imagem, ó. A gente tem aí, eu tirei uma foto, essa foto é antiga do começo do ano, né? Eu tenho 3 gatinhos aqui, né? Um machinho e 2 fêmeas, daí estão os 3 aí em cima do muro, e a gente tem lá as árvores lá atrás, e enfim, daí cada um está olhando para uma direção. E veja bem, você que não tem deficiência visual, o que você acha mais importante nessa imagem? O que é mais, enfim, o que essa imagem está passando? Se você fosse descrever essa imagem, como você descreveria essa imagem para uma pessoa que não enxerga? Percebe? O Google, quando eles consultaram a comunidade de deficientes visuais de várias partes do mundo, eles receberam de nós a informação de que a gente queria riqueza de detalhes. Beleza? Então essa foi a informação que o nosso meio passou para eles. A gente quer riqueza de detalhes, né? Mas eles se confrontaram com vários empecilhos muito interessantes. Vários problemas assim, muito difíceis de serem dirimidos no primeiro momento. Por que eu estou falando isso? Porque todo esse debate está sendo feito em torno do Lookout. E o Lookout, cara, é um aplicativo sensacional. Outros estão agora tão bons quanto ele. Quando ele surgiu, ele botou quase todos os aplicativos de reconhecimento de objeto e texto no bolso. Esses aplicativos se puxaram. Teve um até agora que recentemente era gratuito, era pago, passou a ser gratuito, que é muito eficiente. Mas o Lookout, ele realmente está sensacional. Os caras estão prometendo várias melhorias para o Lookout. Isso tudo indo desembocar do Android 13. Só que o mais interessante é que todas essas melhorias do Lookout vão chegar para todo mundo. Então, se você tem Android 9, Android 10 e Android 11, todas as coisas que vão acontecer no Lookout, no Android 13, vão acontecer no seu Android. Quem está fazendo essa mágica acontecer, na verdade, é a própria Play Store. A Play Store, ela acabou se tornando uma espécie de núcleo do Android. Tá, esquece a questão do kernel, porque o verdadeiro kernel, né, o verdadeiro núcleo da parada toda ali é o kernel, na verdade, né? Então esquece o kernel, né? Focando mesmo só no ecossistema Google e todas as coisas que dão sustentabilidade a esse ecossistema. A Play Store é realmente o núcleo de tudo. Ela realmente tem sido
ali o foco dos esforços dos caras, e isso diz muito respeito à acessibilidade também. E isso faz com que celulares que não têm o sistema operacional mais recente recebam atualizações de ferramentas que estão no entorno do Android, e assim estejam também executando tarefas que estão presentes nesses sistemas mais recentes. O Android, nesse sentido, ele é fascinante, ele é muito interessante. É bacana essa proposta do Google. Né? Ocorre que quando a gente pega uma foto como essa e começa a pensar, tipo, que cálculo que eu vou fazer entre a riqueza de detalhes e o que é realmente importante de ser descrito aqui para a galera, né? Esse é o grande dilema, né? Eu recentemente eu traduzi esse evento de desenvolvimento de acessibilidade do Google. Na verdade foram dois que eu traduzi, eu recomendo que vocês assistam. Essa parte de desenvolvimento da API de acessibilidade do Google, e também aquele evento só realmente sobre acessibilidade que foi lá no começo do ano. Os dois eu dei uma legendada, ali tem um probleminha relacionado ao tempo, né, de vídeo e a sincronia do áudio, que era uma parada relacionada aqui a uma extensão que fazia leitura de legenda em voz alta, né? Eu vou deixar esse link aí também para vocês acompanharem, caso vocês não conheçam esse tipo de ferramenta. É uma ferramenta muito bacana para estudar e tal. Não é só para PCD também. Assim, inclusão, cara, acessibilidade é sobre opções. Isso também é um tema levantado há alguns anos aqui no TTS. É opções para todos nós. É aquela velha história. A rampa, ela é legal não só para o cadeirante, mas para mim carregar minhas compras e blá 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 blá. Bom, por último, eu queria separar para vocês esse player de acessibilidade. Eu tô doido para ver isso, porque de todas essas, até agora, todas essas coisinhas que eu mencionei, de certa forma já estão acontecendo para nós. Beleza? Então, olha como o Android nesse sentido ele é bacana. Muito do que eu já mencionei aqui relacionado ao Android 13 já pode ser experimentado em outras versões do Android, versões anteriores do Android. Beleza? Claro que, enfim, quem está no Google Pixel, e vai um grande abraço aí pro nosso amigo Hermínio lá de Portugal. Ele tem um Pixel e ele fica mandando informações para nós aí quase que semanalmente, para não dizer diariamente. Ele já pegou o Pixel dele lá em Portugal, já começou, já foi pro beta, já foi. Então ele tem alimentado bastante a gente aqui com informações. Ele é um cara muito legal. Forte abraço aí, brother. Mas de todas essas ferramentas, a única que eu não testei é realmente esse novo player de acessibilidade dos caras, né? Como é que vai funcionar esse player aí? Ele é um leitor. Ele é realmente um leitor. Então você vai poder fazer leitura de livros, você vai poder fazer leitura de artigos, você vai poder fazer, enfim, leitura de textos em geral, seguindo esses propósitos de acessibilidade. Então você vai ter aquele cuidado de poder trabalhar a questão da fonte, você vai poder usar o TTS, você vai poder mudar algumas coisas relacionadas a daltonismo, enfim, toda uma gama de possibilidades de tratamento de texto focado nessa questão da acessibilidade. Eu não sei até que ponto eu acho isso legal. Eu tenho uma certa resistência a aplicativos segmentados. Mas esse caso, quando isso acontece e vem de uma fabricante como o Google, isso é muito bacana. Até porque um dos meus aplicativos preferidos, o Lookout, ele é segmentado, ele é para pessoas como eu. Né? Então não tem mal nenhum também. Eu não sou radicalmente contra aplicativos segmentados. Eu só acho meio que precisa ter realmente essa parte do segmentado, porque a gente precisa ter acessibilidade específica para nós que somos pessoas com deficiência, né? Mas de um modo geral eu gosto muito mais dos aplicativos, das soluções que são mais inclusivas, né? Então tem o audiogame, o audiogame ele é uma parada específica para deficiente visual. Mas o game acessível ele é mais interessante, porque o game acessível, eu que sou deficiente visual, consigo jogar com um cara que não tem deficiência nenhuma. E aí tá realizado o ideal de inclusão. Mas infelizmente o mundo não é assim. A gente luta por um mundo assim mais lá na frente, onde a gente tenha realmente um mundo inclusivo, um mundo acessível, de maneira que esses apps segmentados eles ainda são muito importantes para nós. E esse player eu tô ansioso para testar ele.
Eu não sei se alguém aqui já no Brasil já testou. Se alguém já testou, comenta aqui. Mas eu estou muito afim de... Até porque eu adoro ler um livrinho. Eu vou fazer um vídeo aqui novo sobre o @voice. É um vídeo sobre sync no @voice. Vai ser imperdível se você curte leitura. Tem gente que pediu que eu fizesse uma playlist sobre o @voice. Porque o @voice é uma suíte, cara. Ele é fantástico, assim, ele é imbatível. Ele é o melhor de todos e ponto final. Só que ele é complexo, né? Ele é complexo. Talvez eu faça essa playlist um dia, mas eu acho que esse vídeo já ficou bem grande. Tá aí as minhas novidades, o meu resumo sobre a acessibilidade do Android 12. Eu tenho que melhorar um pouco esse meu poder de síntese, né? Falou, gente, um abração, obrigado pela paciência de sempre. E até mais, um abraço, tchau, tchau.